Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde, lavando bem as mãos, utilizando álcool gel e ficando em casa. E sempre que você sai da sua casa, tem que utilizar a máscara. Não dá para bobear, a pandemia continua aí, os números cada vez maiores de infectados e de óbito, infelizmente, portanto, faça a sua parte. Cuide-se! Meus amigos e minhas amigas, nesses QR Codes você aponta a câmera do seu celular para acessar as redes sociais da aba e seguir a gente. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo. E tem também o WhatsApp da aba. Aqui você manda todo o seu trabalho audiovisual, todas as produções audiovisuais que você cria pra gente, você manda nesse WhatsApp. Então, faça o seu trabalhinho da recriação das fotos antigas, faça também do efeito clone, faça também da trend do TikTok, faça todos esses trabalhinhos, faça todas essas produções para você treinar, ficar cada vez mais capacitado na parte de edição de vídeo, seja no aplicativo, seja no software no computador. E assim você vai sempre conseguindo desenvolver coisas novas. Então faça seu trabalho e mande aqui para o WhatsApp da aba. Meus amigos e minhas amigas, eu queria continuar falando com vocês sobre a transmissão de vídeo, sobre esse serviço de transmissão que eu apresentei no OBS. Mas não estou no OBS agora porque eu queria falar algumas coisinhas à parte para depois, se for interessante, a gente adentrar em cima disso. Por quê? Eu mostrei que no computador, lá no software OBS, tudo o que acontece no computador você pode transmitir isso. Então você consegue construir uma cena e transmitir essa cena com a sua webcam, por exemplo, em um cenário que você colocou, seja virtual ou na própria câmera, mas você pode fazer esse cenário virtual utilizando um chroma key, né? Você pode utilizar um remote face, né? Um servidor de câmera virtual, como eu fiz do meu modelo 3D, para que ao invés da câmera a minha pessoa apareça esse modelo 3D conversando. Você pode colocar um GC animado, você pode inserir vídeos, imagens, sites da internet, então você consegue montar várias coisas, inclusive a sua gameplay, como eu demonstrei no jogo do Mario. Então, como eu estava utilizando um emulador de videogame no computador, eu conseguia colocar essa janela do jogo no OBS e transmitir isso. Legal? Mas vamos supor que você tem uma câmera externa e queira levar essa informação do que você está filmando nessa câmera para o OBS para transmitir. Você consegue fazer isso? Sim, porém você vai precisar de uma placa de captura. Por quê? Veja bem, muitas dessas câmeras você tem a saída USB, porém essa saída USB é apenas para troca de arquivos, ou seja, o que eu estou gravando nela de forma digital produz um arquivo e através dessa conexão USB eu passo esse arquivo para o computador e aí eu posso editar ou utilizar esse vídeo já gravado no OBS. Mas se eu quero fazer a filmagem ao vivo disso, eu preciso de uma placa de captura. Então eu vou transmitir via HDMI ou via um cabo RCA, ou seja, essa informação via cabo da imagem e do som para a placa de captura e dessa placa de captura para o computador. E assim você consegue adicionar o que você está filmando naquela hora também no OBS, ok? Você pode também utilizar o seu celular para fazer a webcam, por exemplo, utilizar a câmera do seu celular para transmitir a imagem para o OBS e do OBS transmitir. Você pode utilizar alguns aplicativos, inclusive um que é desenvolvido em cima do OBS, que é o DroidCam OBS. Mas você tem o IPTV e você tem alguns outros aplicativos que também dá para fornecer a imagem da webcam, né? A imagem da câmera do seu celular como uma webcam, como uma câmera, para você poder fazer o corte disso, utilizar mais de uma câmera e assim por diante. Detalhe, quando você faz essa utilização
da câmera do seu celular para o OBS, existe um delay. Existe um certo delay, porque a imagem tem que sair daqui, ser transmitida para esse computador, desse computador fazer o reconhecimento. Então existe o delay. O delay é quando você tem uma diferença entre o tempo que está acontecendo aquilo com o tempo que está sendo transmitido, ou seja, o tempo de transmissão para o receptor. Então esse tempinho é o delay. E às vezes você tem um delay entre imagem e som, né? Quando você não tem essa sincronia. Então quando eu estou falando, a imagem está de um jeito e está em atraso isso. Então você tem alguns problemas de delay quando você faz isso. Tem como você corrigir esse delay, mas para isso você tem que fazer uma conexão via USB do celular para o computador, utilizar um sisteminha de transmissão pelo IP da máquina, então acaba sendo um pouco mais complicado, mas isso é apenas se você está querendo fazer a sua filmagem naquele tempo, ok? Mas dá para corrigir isso. Uma outra coisa é, professor, mas eu já vi gameplay de Free Fire, por exemplo. Free Fire se joga no celular, não é mesmo? Então, eu já vi transmissão de gameplay do Free Fire. Então, dá para transmitir dessa maneira como o OBS faz pelo celular? Dá. Mas veja só, olha o tamanho do celular. Você tem algumas limitações técnicas e físicas disso. Existe um aplicativo para você fazer isso, chama Camera Fi Live. Camera Fi Live. É esse logotipo aqui. Com ele você consegue transmitir, seja para o YouTube, para o Facebook, para a Twitch, Ustream, Restream, ou até fazer transmissão num servidor fechado para você adicionar em um outro sistema como OBS, VMix e por aí vai. Camera Fi Live. É claro que como todo aplicativo de celular, você tem uma parte gratuita e uma parte paga. Você tem a versão gratuita e a versão Pro. Quando você tem a versão gratuita, algumas coisas são limitadas, mas você consegue fazer a transmissão da tela do celular com a câmera aparecendo aqui para ser transmitido, e assim você consegue fazer a sua gameplay de Free Fire, de qualquer outro aplicativo de celular para a internet. Você consegue fazer isso. Mas agora vai a dica Pro que eu vou dar para você fazer isso. Se você for reparar bem, quando você tem uma transmissão dos melhores jogadores de Free Fire, por exemplo, você vê que eles estão jogando com mouse e teclado, eles não estão ali no celular, eles não estão jogando aqui. Por quê? Existe uma forma de você simular o Android, ou seja, o software do seu celular, na maioria dos casos, é o Android. E você consegue simular este programa, esse software, né? Esse sistema operacional, melhor. Então você consegue simular esse sistema operacional no computador. Então esse emulador de sistema operacional de Android no computador, você tem todos os aplicativos que o Android tem funcionando igualzinho, só que utilizando no computador. Então dessa maneira você consegue jogar um Free Fire, por exemplo, com mouse e teclado, o que facilita a sua jogabilidade, facilitando também a sua gameplay, a sua transmissão de conteúdo de aplicativos, de jogos, via internet, via live, via um sistema de transmissão. O mais famoso desses sisteminhas de simulador de Android é o BlueStacks, esse símbolo aqui, ó, esse logotipo. Mas ele requer que a sua máquina, o seu computador, tenha um desempenho bom, porque afinal de contas ele vai estar rodando o sistema operacional dele, na maioria dos casos o Windows, e vai ter que rodar um outro sistema operacional, mais aplicativo, mais software de transmissão. Então você precisa ter uma máquina mais potente, ou você precisa fazer algumas configurações para limitar certos dados, certas utilização desse hardware, para que tudo flua bem, flua de um jeito que não seja travando com muito lag.
Então, você tem essas possibilidades. Então, é tudo uma questão de estudo do que você tem em mãos, do que você pode fazer, do que você pode desenvolver. Então, eu estou fornecendo várias informações do que é possível ser feito. Se você tem interesse em saber algum desses, seja utilizando esse Câmera Fi Live, esse aplicativo para fazer a transmissão através do seu celular, você comenta aqui que você quer que eu fale sobre isso. Se você quer que eu demonstre como esse BlueStacks funciona, esse simulador de Android, para você jogar no OBS para transmitir o seu jogo ou um aplicativo, você coloca aqui nos comentários que você quer que eu fale mais sobre esse simulador de Android, que é bem legal, ok? Então, existem várias possibilidades para você produzir um conteúdo audiovisual de transmissão mediante o que você tem em mãos, seja um celular, seja uma câmera, seja um computador, ok? Então, continua se cuidando, deixa aqui nos comentários o que você quer que eu fale, se você quer que eu fale de algum desses sisteminhas, assista a todas as aulas, a playlist fica sempre aqui em cima no final de cada uma. E mande seus trabalhinhos para o WhatsApp da aba. Um grande abraço, tchau!